Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Uma palestra muito interessante que toca nesses temas todos, cujo tema é Das feridas infantis à cura interior, etapas da reforma íntima. E quem nos vai falar sobre isso é Andrei Moreira, que é de Belo Horizonte, nascido em 16 de abril de 79. Andrei é filho de Geraldo Dácio e Maria Madalena, casado com Ney Nicolato, médico formado pela Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia pelo Instituto Mineiro de Homeopatia. Atende no Instituto Renascimento em Belo Horizonte e também de forma online. Fez parte do programa Saúde da Família durante 7 anos, de 2005 a 2012. Preceptor do internato em Atenção Integral à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Alfenas, campus de Belo Horizonte, de 2008 a 2012. É terapeuta sistêmico de constelação familiar, ministra cursos e imersões online e presenciais de temáticas variadas no Brasil e no exterior também. É autor de 11 livros para o público adulto, saúde integral, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e sexualidade. E 6 livros infanto-juvenis, temas diversos de educação emocional e valores humanos, publicados pela editora AME, Intervidas e Infinda. É diretor voluntário de Relações Públicas, Caravanas e Núcleos Internacionais da organização humanitária Fraternidades Sem Fronteiras, que o Willy mencionou e que nós temos o prazer, então, de ter um dos seus diretores voluntários aqui. O Andrei, depois da sua palestra, estará autografando o seu livro. Se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. Então, após a palestra, o Andrei fará o autógrafo desse livro. Andrei, é um prazer muito grande estar com você, né, e obrigado por nos dar a oportunidade de escutar a sua palestra. Por favor, ali o púlpito. Só lembrando, você quer falar do púlpito? Prefere falar aqui? Eu só vou... nós temos um acordo com a Rádio Rio de Janeiro, que as palestras são transmitidas via rádio, né, desde que tenha uma duração de 45 minutos. Se você conseguir, seria ótimo para a gente. Tá? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É uma alegria partilhar com vocês deste momento. Quero agradecer ao Frei Luiz a oportunidade de nós refletirmos juntos a respeito daquilo que promove a transformação interior. Bom, deixa aqui porque está caindo. A essência da doutrina espírita é a consciência da imortalidade da alma. O que nos caracteriza como espíritas é a consciência de que nós somos espíritos imortais. Essa consciência da imortalidade, ela muda todo o panorama, porque ela nos faz compreender que nós preexistimos à vida física e nós sobrevivemos ao fenômeno biológico da morte. E isso nos convida, naturalmente, a um mergulho interior. Para que eu saiba, quem chegou até a casa espírita movido por alguma dor? Por algum sofrimento moral, por algum adoecimento físico. A imensa maioria de nós viemos à casa espírita buscando algum recurso para as nossas necessidades íntimas. E encontramos consolação, conforto, orientação, explicação e tudo aquilo que nos ajudou a dilatar a nossa consciência a nosso próprio respeito. Mas todos nós, apesar de sermos socorridos continuamente, somos chamados ao processo de renovação,
de nós mesmos. E esta renovação de nós mesmos, ela pode ser uma transformação de superfície ou uma transformação de profundidade. A renovação de superfície é como se ela fosse uma maquiagem no nosso comportamento. Nós aprendemos rapidamente aquilo que nós devemos evitar, aquilo que não nos ajuda, aquilo que está nos prejudicando, e nós podemos, através de uma certa disciplina, colocar pé no freio e limitar estes comportamentos. Esta transformação rápida, imediata, superficial, ela é útil, porque quando o carro está muito engrenado numa direção que ele não deve ir, antes que ele faça o retorno, é preciso que ele freie e diminua a sua aceleração. Porque então só nesse processo nós vamos conseguir verdadeiramente fazer o movimento de mudança de rota. No entanto, ela não representa a transformação verdadeira. Porque transformação é produto no tempo. É produto de um mergulho interior, de uma ampliação de consciência, de uma maior percepção de nós mesmos e de uma capacidade de nós respondermos às demandas internas e, sobretudo, à consciência dos padrões que estruturam o nosso comportamento. Então, à medida que nós vamos recebendo o amparo do mundo espiritual e vamos sendo socorridos, nós também temos a oportunidade de ampliar o autoconhecimento que verdadeiramente liberta. André Luiz vai dizer que a imensa maioria das pessoas que procuram os consultórios médicos para tratamento ou as casas espíritas para tratamento espiritual não deseja cura. Deseja apenas anestesia. A anestesia é a busca do alívio da dor. A cura é a expansão da consciência com redecisão sobre a própria vida. Quando ele diz que a maioria de nós procuramos alívio ao invés de cura, ele está dizendo que nós estamos movidos por uma dor que desejamos que seja aplacada. No entanto, não desejamos mudar os padrões de conduta ou as circunstâncias que levam àquela realidade que foi construída. E assim é como se no centro espírita ou no tratamento médico nós recebêssemos uma chuveirada energética e espiritual de refazimento e de limpeza para, ao sair porta fora, voltar para a mesma conduta que nos enlameia novamente. Mas isso só acontece porque a gente não gera consciência real sobre os padrões que estão por detrás do nosso comportamento. E ficamos apenas num binômio moral, pode, não pode, certo ou errado. Esse binômio apenas gera conflito interior, ele não gera estrutura de renovação. Esse é um preâmbulo só para dizer que o tema que nós vamos tratar aqui é um desejo de nós mergulharmos em uma das estruturas do nosso comportamento que precisam ser encaradas, que são as nossas feridas infantis. Cada um de nós, enquanto ser espiritual, retornou à encarnação através de uma porta abençoada de vida que os nossos pais nos abriram. E Deus fez esse mecanismo de uma forma muito perfeita. Cada um de nós vem como se fosse um barro moldável. E esse barro moldável, ele é maleável na mão do oleiro. Isto significa que o toque vai direcioná-lo, vai definir uma nova forma. E Deus fez assim para que o espírito que chega, cheio das suas tendências, caráter, marcas, memórias, possa sofrer o impacto de um novo processo educacional e redirecionador. E então, durante a infância, as nossas características principais estão como que abafadas. Mas elas retornarão. Elas retornarão na adolescência, quando a glândula pineal desperta, e no despertar da glândula pineal aflora, então, a memória do passado, a mediunidade mais intensa, a carga mental, a sexualidade e os impulsos naturais.
Nós vamos, portanto, nesse movimento, direcionar esta carga que vem através daqueles moldes que foram definidos ao longo do processo educacional. E então, fazer a transformação ou a renovação ou não definitivamente. Então, quando estamos na infância, nós somos muito maleáveis. Estamos ali como um vaso muito sensível. Assim é que as crianças recebem influência dos seus pais, da sua família, do seu entorno, das condições da casa, da escola, dos afetos, da presença ou ausência deles, de tal maneira que fica profundamente marcada. Os vínculos com os pais são tão importantes que, diante deles, as crianças não conseguem resistir aos contextos que envolvem. E então, o que diz a moderna psicologia e estudo do trauma é que, diante das circunstâncias da nossa infância, nós priorizamos vínculo e nós inibimos autenticidade. Esta priorização de vínculo, ela é um movimento natural que vai acontecendo. Porque a relação com os pais, ela é tão importante, ela é tão essencial, ela é tão fundamental que a gente não consegue resistir. Quem aqui, como criança, conseguia fazer frente aos contextos que estava vivendo? Era possível? Não. Naquela circunstância, nós naturalmente nos submetíamos, não é assim? Porque para a estrutura da identidade do espírito, aqueles vínculos são tão especiais, são tão importantes, que nós precisamos deles. E então, o que acontece é que a gente, para se conformar, a gente se deforma. Para se adaptar, a gente se molda. Para sobreviver, a gente se ajusta. E vamos guardando lá no quartinho dos fundos aquilo que nós verdadeiramente somos. A nossa autenticidade, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer. E então a maioria das características que nós chamamos de eu e de meu, não é nem eu, nem meu. A gente diz a minha baixa autoestima, o meu controle, o meu medo, a minha dificuldade de falar, a minha dificuldade de me mostrar, o meu excesso de humor. Todas essas características são defesas. Defesas que nós desenvolvemos diante das circunstâncias que lá atrás nos marcaram. E o que nós somos verdadeiramente é aquilo que está oculto e guardado no mais profundo, desejando vir à tona. A espontaneidade, a coragem, a naturalidade, o afeto, a estima saudável, porque essas são condições naturais da criança e do espírito que cada um de nós é. Claro que soma-se ao nosso contexto infantil os impulsos que a gente traz do passado, as marcas que a gente traz, o que faz com que as feridas vão ser mais facilitadas ou dificultadas. O fato é que estas feridas que definem defesas, e diante destas defesas, então, nós vamos estruturar a nossa personalidade. Defesas de controle, defesas de evitação, defesa de fuga, defesa de excesso de expressão para poder ser amado. Nós aprendemos a linguagem daquela família. Se não havia validação, nós aprendemos a nos calar. Se precisávamos falar ou envolver em assuntos que não eram nossos, a gente aprende a se expressar, às vezes até excessivamente. Se controlar era uma maneira de sobreviver, nós aprendemos a controlar. E essas feridas, elas vão ficar ativas a vida inteira e vão definir os nossos modelos de relacionamento. Conosco, em casal, em família, profissional, no centro espírita, com a espiritualidade, com todo mundo. E ficam ativas a vida inteira. E depois da desencarnação? Também. Durante um bom tempo, até que a gente defina novos impulsos de relacionamento, não é? E elas também nos marcam no nosso corpo. Então, antes que eu explique para vocês o ciclo da dor, que é o ciclo de repetição, e o ciclo da cura, que é o ciclo de alívio, eu vou falar sobre estas marcas que ficam no nosso corpo, fruto da nossa história. Hoje nós entendemos que trauma é toda experiência que gera uma sobrecarga emocional
e que nós não temos condição de integrar, simbolizar ou metabolizar. Então, as feridas infantis são entendidas como trauma. Mas quando eu digo trauma, talvez a memória ou a imagem interior de cada um busque aquelas experiências muito fortes, muito violentas, muito intensas que cada um de nós viveu na sua história. A imensa maioria dos nossos traumas não vem dessas experiências, vem de microtraumas. Experiências seguidas que nós vivenciamos, que nos marcaram pelo seu contexto. A presença de afeto ou falta de afeto, a presença de validação ou falta de validação, o conflito entre os pais e por aí vai. O fato é que estas experiências geram em nós uma marca corporal, uma carga energética corporal que fica ativa ao longo de toda a vida, até que a gente a trabalhe, a direcione, a metabolize ou a exonere. Ela faz com que o nosso corpo fique num estado permanente de estresse, uma resposta permanente para fugir ou para lutar, para responder ou de estado de congelamento, como se fosse uma incapacidade de reação, uma incapacidade de fazer frente às dificuldades que nós vivemos. E vão se manifestar através de adoecimentos muito frequentes: fibromialgia, doença crônica, fadiga crônica, doenças intestinais, doenças autoimunes, enxaquecas, distúrbios neuromusculares e uma série de outros comportamentos. Hoje se sabe que por trás destes adoecimentos há uma forte carga emocional arquivada e armazenada no corpo. Vou dar um exemplo. Recentemente eu recebi uma paciente para tratamento de uma enxaqueca crônica. Há mais de 30 anos ela tem uma enxaqueca. E ela diz assim: já tentei todos os tipos de tratamento e não consigo nada. Vou tentar agora a homeopatia como último recurso. Fiz a anamnese médica convencional e no final perguntei para ela o que aconteceu quando essa enxaqueca começou. E ela disse assim: nada. Porque a primeira resposta nossa é automática da nossa defesa. Esse nada não significa nada aconteceu, significa nada que eu possa falar sobre, nada que eu me permita acessar, nada que eu me permita manifestar. Mas quando há um espaço de segurança e acolhimento, nós podemos fazer um mergulho renovador. E então ela, sentindo-se segura, ela se lembrou espontaneamente que aos 16 anos os pais se separaram. E então eu perguntei para ela: e durante a sua infância eles brigavam muito? E ela disse sim. E intuindo o que havia acontecido, eu disse: e por acaso você era colocada no meio da briga deles? Ela arregalou os olhos e disse: eu era a juíza do casal. Eles sempre chegavam para mim e perguntavam: minha filha, quem está certo? E eu tinha que opinar. Olha o que seu pai fez, olha o que sua mãe fez. Como que se sente uma criança que é colocada no meio da relação de casal, sobretudo de forma permanente? Inicialmente, ela se sente muito importante, porque ela está sendo demandada em algo que é do universo dos adultos. E como todo filho tem a fantasia de manter unidos o pai e a mãe, ela então tem a fantasia de que ela pode ali fazer algo por eles, que pode proteger, que pode salvar, que pode socorrer, que pode juntar os dois. Uma fantasia, porque o universo das crianças não tem esse poder. Então ela se sente inicialmente muito importante, mas essa importância é como se fosse um balão inchado que na hora que o fogo da inversão de ordem que o sustenta terminar, ele cai. Porque ali a criança está sendo colocada num lugar da ordem familiar que não pertence a ela, no meio da relação dos grandes. Por um lado, ela se sente muito importante, mas ao mesmo tempo, como se sente aquela pessoa que se sente muito importante? Aquela criança. Ela se sente muito abandonada, porque ela está dando onde devia receber, está ofertando onde devia ganhar, está tendo que opinar sobre algo que ela não domina e que é um universo emocional complexo, muito acima da sua competência. No fundo, ela se sente desamparada, desprovida, vazia. E essa dinâmica vai estruturar uma personalidade. Por um lado, uma personalidade que se sente importante para ofertar para o outro, e por outro, uma personalidade que se sente vazia intimamente. Então eu perguntei para ela: hoje como você se comporta? E ela disse: basta que alguém tenha um problema, eu estou lá para resolver.
Eu estou disponível para todo mundo. Eu sou a ajudadora profissional. No entanto, ninguém está aqui para mim. E eu perguntei, e você está aí para você? E ela disse, não. Eu faço tudo pelos outros, mas por mim eu não faço. Ora, que estranho fenômeno é esse em que nós temos tanto para dar para o outro e não ofertamos para nós mesmos? Às vezes, no processo de cura, aquilo que a gente precisa é servir no próprio prato o banquete que a gente oferta para o mundo. É ter conosco mesmo o mesmo carinho que tem pelo outro. Mas acontece que ela havia estruturado uma personalidade, fruto da sua ferida infantil, de abandono, em que ela se sentia importante, ofertando, se sentia amada, dando, estando envolvida nos problemas dos outros, mas dentro permanecia vazia, desprovida de sentido, de significado, de propósito. E ela não havia se dado conta que desde a infância, aquela carga energética desta ferida havia se instalado no seu corpo de uma maneira tão intensa que ela estava permanentemente tensa. Havia uma tensão muscular permanente e ela tinha uma enxaqueca tensional, fruto da contratura dos músculos que vinha deste comportamento e desse estado de estresse crônico em que ela vivia. É como se o corpo dela estivesse o tempo todo hiperativado, pronto para responder às demandas externas, ao invés de responder às demandas internas. Ela ficou muito surpresa em perceber isso e perceber que ela precisava olhar para si mesma com o mesmo carinho que ofertava aos outros e se dar a mesma atenção, ao mesmo tempo que deveria sair do papel de salvadora, que colocava de estar numa posição que não competia a ela, de tentar resolver o problema dos outros, desrespeitando as outras pessoas, porque cada um tem condição de resolver os seus próprios problemas, só precisa de ajuda, não precisa de salvadores, não é? Interessante, pela primeira vez na história, esta mulher está sem enxaqueca. Porque não só a homeopatia ajudou ela a reequilibrar o organismo na energia vital, mas, sobretudo, ela não apenas jogou água gelada na panela que está fervendo para diminuir o calor da panela e ficar confortável. Ela agora está olhando para o fogo que esquenta a panela e podendo desligar o fogo, desativar. E é isso que precisa acontecer. Então, o ciclo da dor que acontece nas nossas vidas, ele é automático, ele é natural, mas ele pode ser rompido e transformado em ciclo de autocura, e isso acontece nos momentos de crise. Eu tenho que, obrigado. Nos momentos de crise, que são os momentos em que nós sofremos convites à transformação. Vocês já viram as cigarras? As cigarras têm um exoesqueleto de quitina, não é? É uma carapaça rígida. Aquela carapaça as protege, mas não permite que elas cresçam. Então, uma vez por ano, na época das chuvas, elas vão cantar anunciando o tempo das chuvas e aquela carapaça vai se romper. E elas vão sair lá de dentro e ali elas vão expressar a vulnerabilidade do seu corpo. E neste momento de vulnerabilidade, vão crescer. E no crescimento, vão expandir. E depois uma nova carapaça vai se formar para proteger por mais um ciclo de 1 ano. Assim também acontece conosco. De tempos em tempos, nós temos as crises dolorosas, que vêm nos trazer a oportunidade de romper as nossas defesas, entrar em contato com as nossas vulnerabilidades. E estes momentos não são de destruição, são de crescimento. A palavra crise significa crescimento. E o tempo de crise é o tempo de crescer. Então, a transformação do ciclo da dor no ciclo de cura acontece muito frequentemente nos momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. O ciclo de dor, ele é assim. Nós temos uma ferida, esta ferida desenvolve defesas, e essas defesas, elas podem ser de contração ou de expansão. Na contração, a gente inibe forças. Na expansão, a gente hipertrofia. Então, na contração, eu posso, por exemplo, ter menosvalia, baixa autoestima, timidez excessiva, dificuldade de me mostrar, vontade de me esconder, de fugir, de não envolver. No crescimento, eu posso ter controle, arrogância, sentimento de superioridade, de autossuficiência e uma série de coisas.
Então eu vou dar um exemplo de uma ferida e suas defesas para a gente ver com clareza este ciclo. Vamos imaginar o abandono. Uma pessoa pode ter uma ferida de abandono de uma experiência real de abandono que ela tenha sofrido ou de uma experiência interpretada como abandono. Às vezes, por exemplo, a mãe passava o dia inteiro fora trabalhando, ou o pai, e a serviço daquela família, cuidando daquela família, atenta às necessidades daquela criança. Mas a criança passava o dia inteiro com cuidadores, ou na creche, ou com outras pessoas. Essa criança pode ter um sentimento de abandono em relação aos seus pais, mesmo que ela não tenha sofrido esse abandono real, não é? Mas a ausência física do contato físico pode gerar essa interpretação. Em psicologia, nós sabemos que fantasia e realidade têm a mesma força. Aquilo que nós interpretamos se torna real para nós. Então, na medida que é interpretado, gera efeito. Então, diante de uma ferida de abandono, a criança pode desenvolver, por exemplo, a evitação. Na evitação, nós vamos evitar entrar em relacionamentos. Por quê? Se eu não entro em relacionamento, se eu não me envolvo, se eu não assumo compromisso, se eu não tenho intimidade, eu não vou sentir o abandono. Eu vou evitar a experiência do abandono. Se eu não me envolvo, eu não posso ser abandonado. Mas a pessoa que não se envolve acaba se auto-isolando. E como que ela se sente? Só e abandonada. Mas ao invés dessa defesa, que é de contração, que é a evitação, eu posso ter uma defesa de expansão, que é o controle. Eu posso tentar controlar o relacionamento ali de todas as maneiras. Controlar através do autoritarismo e do controle rígido, ou controlar, às vezes, através do excesso de serviço, do excesso de coisas que eu dou para que a pessoa nunca saia, naquela fantasia de que se eu faço muito, o outro me ama. É também uma forma de controle ineficaz. Quem controla excessivamente, aquilo que é controlado sai pelo meio dos dedos. Porque quem controla dentro de um relacionamento trata outra pessoa como criança, e uma criança não pode ficar num relacionamento. Então ela sai. E ao sair, como se sente aquela pessoa que ficou sem o relacionamento? Abandonada. Então vocês vejam que essas defesas, embora elas nos tenham ajudado a sobreviver, elas se tornam ineficazes e acabam nos aprisionando. Então, elas levam a uma repetição da dor original, acompanhada de culpa e de vergonha. E a gente fica nesse loop, repetindo inconscientemente, sem perceber. A maioria das pessoas não percebe isso e vai somente dizer assim: eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu atraio sempre a mesma pessoa. Ou, não, é meu karma ficar sozinho. Eu não tenho destino a estar com ninguém. Não, é só a ferida que está hiperativada e que você não percebe que precisa do seu cuidado. O ciclo da dor se transforma em ciclo da cura na medida em que nós fazemos uma transformação muito essencial nele. Nós colocamos um elemento que se chama autocuidado e acolhimento. Então vamos imaginar, eu tenho lá a consciência da ferida do abandono, eu tenho consciência da ferida da defesa de evitação e da defesa de controle, e eu agora, ao invés de repetir isto automática e inconscientemente, eu manejo isso conscientemente. E eu vou cuidar. Eu vou cuidar, por exemplo, da minha tendência a sair. Eu vou me envolver construindo segurança, nutrindo aquelas sementes que a história não pôde desenvolver através agora da minha própria decisão, do meu próprio investimento em mim mesmo, para que a segurança cresça e eu tenha mais estrutura de conseguir me envolver. Esse manejo consciente vai impedir que a gente saia ou fuja dos relacionamentos nos primeiras dificuldades, coisas que hoje a gente vê os jovens fazendo com tanta superficialidade, né? Na dificuldade de enfrentar a frustração, de construir intimidade, de manejar a construção a dois. Relacionamento a dois é sempre sobre crescimento, crescimento a dois, não é sobre ilusão. Então eu vou manejar a minha tendência a sair. Se eu tenho a consciência do controle, eu vou manejar o meu desejo de controle. Se eu oferto demais, eu vou conter o processo do dar para equilibrar o dar e o receber. Eu vou aceitar receber, eu vou manejar este equilíbrio.
Então, esse desenvolvimento de competências, ele só é possível com o autocuidado e com o acolhimento de si mesmo. E o que significa isso? Significa uma postura compassiva, amorosa, acolhedora, generosa na própria direção. Somente quem se acolhe com amor consegue transformar os núcleos mais profundos. É preciso ter carinho, afeto consigo mesmo, para poder mexer nas vulnerabilidades. Não tem transformação real, gente, pelo poder da chibata, do castigo, do julgamento moral. Só tem transformação pelo poder do amor. Uma postura compassiva é a marca de quem está sintonizado com o Evangelho. Compaixão consigo e compaixão com o outro, porque a compaixão não nos isenta da firmeza necessária que nós precisamos conosco. Ela apenas define uma postura amorosa e cuidadosa que cada um de nós precisa ter consigo mesmo. E aquilo que as nossas crianças precisam é de carinho e de afeto. Todos nós queremos amar e ser amados. Todos nós merecemos amar e ser amado. Não importa o espírito culpado que você seja do passado. Não importa o tanto de problema que tenha criado. Todos nós estamos em processo de reparação, de reconstrução, de reajuste. E todos nós merecemos amar e ser amados. Porque o caminho da cura, da reparação, da reconstrução de nós mesmos e da transformação é sempre pelo amor. E para isso, é preciso que a gente faça uma diferenciação entre culpa e responsabilidade. Porque as nossas crianças interiores ficam no comando da nossa vida adulta culpando os responsáveis. Não, eu sou assim por conta do meu pai, da minha mãe, da minha história, do que me aconteceu. É verdade. Em parte, todos nós somos vítimas. Porque como criança, qual de nós tinha condição de resistir aos contextos? Nenhum. Como barro moldável ali, todos nós viemos susceptíveis de sermos marcados pela nossa história, por aqueles que estavam lá. Fomos vitimados nesse sentido de que, embora estivéssemos sob a lei de justiça, encontrando o fruto das nossas próprias escolhas, nós estávamos sob a decisão do livre-arbítrio de outros. Não é verdade? No entanto, na vida adulta, não ajuda que a gente mantenha esse lugar da pessoa vitimada. Por quê? Porque esse lugar nutre uma postura infantilizada. No lugar da culpa, nós somos convidados à autorresponsabilidade. Esta autorresponsabilidade não significa quem é culpado por algo, mas quem é responsável. Responsável significa quem tem poder pessoal para fazer alguma coisa com aquilo. E quem tem poder pessoal hoje para fazer algo com o que nos aconteceu, somos nós. A única pessoa que pode mudar as marcas da sua história é você mesmo. Não é possível esperar isso do outro. Não é possível esperar que o outro faça por você. O outro é ajudante nesse processo. É socorro, é força, é segurança. Mas transformação acontece só de dentro para fora. Nem os espíritos podem fazer por nós. Eles podem dimensionar os melhores recursos que a gente possa receber. Podem fazer a cirurgia espiritual mais profunda. Podem materializar bênçãos na nossa vida. E nós recebemos, e isso é misericórdia de Deus. Mas se nós não falarmos sim para o amor interno, nenhuma bênção é mantida, nenhum socorro é sustentado, nenhum recurso que é aportado pode crescer. Porque se a terra que acolhe a semente não a rega e não a permite desenvolver, aquilo não enraiza. Não é? Então, transformação vem de uma postura amorosa quando a gente assume a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é a postura generosa de sermos carinhosos conosco, de abandonar julgamento moral. Porque o julgamento moral fica no certo e errado. E adotar análise ética. A análise ética é aquela que percebe se o nosso comportamento está em sintonia com a lei de Deus ou não. Se nos ajuda ou não. Se nos move para o mais ou para o menos. Se nos emaranha ou nos liberta. Mas não precisa da chibata do certo e errado, porque isso só reforça as nossas feridas infantis que geraram culpa e vergonha. E estas emoções complexas, culpa e vergonha, não precisam ser nutridas na nossa vida. Ao contrário, elas precisam ser abolidas.
através de um acolhimento amoroso de nós mesmos. E embora elas não desapareçam, a gente precisa aprender a manejá-las. E esse cuidado, ele é um despertamento da potência afetiva que acontece dentro do coração de cada um de nós. Quando a gente vai se comprometendo a mergulhar na profundidade. Há uma frase de Jung que eu gosto muito, aliás, duas que eu estou me lembrando aqui agora. A primeira é que ele diz: nós não somos aquilo que nos aconteceu. Nós somos aquilo que decidimos nos tornar. Então, se alguém te pergunta por que você é assim e você responde baseado no seu passado, isso significa que você está congelado lá e está repetindo no hoje o seu passado. Porque quando a gente conta do passado para justificar o presente, nós estamos explicando como algo começou, mas não porque continua. O problema não é apenas que eu tenha sentido abandono lá atrás, é que eu continue me abandonando hoje. Não é que eu tenha sentido rejeição, é que eu continue rejeitado. Não é que eu tenha sentido traição ou injustiça, é que eu continue traído ou injustiçado. Não é que eu tenha apenas me sentido violentado, mas que eu continue me violentando. Então é no presente que nós fazemos transformação. Se eu me sentir abandonado, eu me faço presente para mim mesmo. Se eu me sentir rejeitado, eu me acolho com amor. Se eu me sentir traído, eu sou fiel a mim mesmo agora. Se eu me sentir injustiçado, eu me torno justo comigo mesmo. Se eu me sentir machucado pela violência, eu me torno carinhoso comigo. Porque isso é decisão. A gente não precisa saber fazer, não. Quando a gente decide, nós vamos aprender a fazer, nós vamos correr atrás, nós vamos nos inspirar em quem sabe, nós vamos estar em comunidades seguras que nos dão afeto, como esta daqui, por exemplo, que desenvolve espiritualidade, que é um recurso absolutamente necessário para a nossa estrutura interior, e aí nós descobrimos pouco a pouco como fazer. Mas a decisão de fazer é a principal. Vocês vão se lembrar que esta paciente que eu citei servia o banquete do afeto e da ajuda para todo mundo, mas não colocava no próprio prato o cuidado, a atenção que merecia. Acabava sendo injusta consigo e repetida ferida de justiça quando inverteram a ordem com ela. Acabava se abandonando e repetindo a ferida de abandono que ela sofreu. Acabava dizendo não para si mesma e se auto-rejeitando. Então, a estrutura no presente é mantida. E por que esse tema é tão importante para nós espíritas? Porque nós espíritas somos viciados em justificar as coisas com o passado. Por que eu estou com esta doença? É karma. Por que eu estou passando por isso? Porque eu preciso passar por isso. Por que eu estou vivenciando esta dificuldade? Porque eu sou devedor do passado. Porque eu estou num processo obsessivo. Ora, tudo isso é verdade. Nós somos herdeiros de um passado de dívidas e dificuldades, de dores, nós sofremos processos obsessivos, nós construímos com a realidade espiritual, mas toda esta realidade se sustenta na nossa realidade psíquica. Um obsessor não pode nos influenciar se ele não se ligar nesses núcleos de dor dentro de nós, nesses núcleos de vulnerabilidade. É como um prego que conecta o quadro à parede. Se não tiver o prego, o quadro não fica. Então, os núcleos obsessivos, eles se estabelecem nas nossas vulnerabilidades. Quando nós passamos a cuidar de nós mesmos, a gente começa a desligar as tomadas mentais. Porque se eu paro com o ciclo mental de autodepreciação, de autocobrança, de rigor excessivo, de rigidez, de briga comigo mesmo, esse clima mental alivia. Eu já não tenho mais tanta abertura para uma conexão. E por isso, nós precisamos aprender a ser ternos e carinhosos conosco. A outra frase de Jung que eu me lembrei é: uma árvore cujas copas toque os céus, precisa ter raízes tão profundas que toquem os infernos. Uma árvore cuja copa toque os céus, precisa ter raízes tão profundas que toquem os infernos. Isso significa que tudo que expande para fora precisa expandir para dentro. Qual inferno Jung está falando, gente? As questões sombrias que estão dentro de nós. As questões sombrias não são chamadas de sombrias porque são negativas. São chamadas de sombrias porque estão na sombra. Não estão na luz da consciência. Não estão vistas, não são percebidas. Então ele está nos dizendo que quanto mais nós expandimos para dentro, na conquista de nós mesmos,
mais nós expandimos para fora, na prosperidade e na produtividade da vida. É uma lei natural que a natureza nos ensina. Então, a coragem de mergulhar nas nossas vulnerabilidades com amorosidade é o princípio que nos leva a abraçar tudo isso. E para exemplificar, eu quero contar para vocês a história da minha mãe. Minha mãe sempre teve vontade de ter 3 filhos, de ter uma filha, mas teve 3 filhos homens. E no terceiro ela desistiu. E ficou sempre com aquela insatisfação. Mas a vida deu para ela a primeira neta. E quando deu a primeira neta, minha mãe pensou, agora eu vou satisfazer minha alegria de cuidar de uma menininha. E fez um vínculo maravilhoso com a neta. E cuidava, e a neta muito querida com ela. Mas aquela dor continuava. Mamãe olhou para isso dentro do coração e falou, que estranho, não passou como eu achei que ia passar. E um dia, conversando com uma vizinha, amiga sua, psicóloga, ela descobriu que as duas tinham uma mesma ferida infantil. As duas vinham de contextos muito pobres. E minha mãe sempre tinha desejado ter uma boneca que se chamava Mãezinha. Era uma boneca da estrela que ninava a outra. Vocês lembram dela? Mas ela não pôde ter, porque minha avó, muito pobre, só pôde dar a ela uma boneca de pano. Meu avô faleceu quando minha mãe tinha 2 anos de idade e minha avó cuidou dos 6 filhos sozinhas. Então, minha mãe contou isso em casa. No dia seguinte, meu pai chegou em casa com uma boneca desse tamanho. Eu estava presente, eu assisti a cena, e quando eu vi a cara da minha mãe e eu pensei, deu ruim. E depois minha mãe confessou que ela olhou para aquela boneca e pensou, não é a mãezinha. Mas ela descobriu com a amiga dela que elas podiam entrar numa plataforma e comprar a boneca que queriam. Acharam, comprou. No dia que a boneca chegou, minha mãe subiu a rua lateral da sua casa, igual uma criança esbaforida, abriu a caixa igual uma criança pequena, pegou aquela boneca com imensa alegria e chegou em casa radiante. E nós todos nos alegramos com a alegria dela, de poder se dar aquilo que ela não pôde ter. E ela se pôs a costurar roupinhas para sua boneca. Sem infantilizar-se, como uma adulta, alegre de poder fazer aquilo e depois poder brincar com a neta com aquilo. Achamos que o assunto estava resolvido. Dali uns dias, mamãe me liga, meu filho, o que você vai fazer dia tal? Eu disse, mãe, eu tenho consultório até tal hora. Então, depois de tal hora, deixa livre a sua agenda. Eu falei, para quê? Eu queria que você viesse aqui em casa. É, por quê, mãe? É porque eu vou fazer o batizado da boneca. Nesse dia eu pensei, agora deu ruim de verdade. Mamãe regrediu e tem algum problema. Mas filho não é terapeuta de pai e mãe, filho não dá sermão, filho não dá ordem, filho obedece e é grato na medida da autonomia da vida adulta. Então eu falei, tá bom, mamãe, estarei aí com a senhora. Lá estive. Aquilo que mamãe chamou de batizado da boneca foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Foi contar para nós a história da criança interior dela. Então, em cima do buffet da sala, tinha a boneca no centro, em cima de uma colcha que ela teceu. E é bonito que a gente possa, na vida adulta, tecer a vida com as linhas que a gente mesmo escolhe e fazer os arranjos que a gente decide. Ao lado da boneca estava cheio de docinhos. E é muito lindo que a gente possa colocar na nossa vida doçura preparada com as nossas próprias mãos, quando a vida não pôde ser doce com a gente. Ao lado da boneca havia a foto da sua mãe e ela dizia, minha mãe me deu tudo o que pôde com imenso sacrifício. Não me cabia cobrar nada mais. Apenas agradecer, porque ela se sacrificou e ela mesma não pôde ter. E eu sou muito grata. A foto da tia que ensinou ela a costurar, e esta daqui me ensinou a costurar. Então ela começou a dizer, e você, meu marido? Quando chegou em casa com aquela boneca, eu fiquei imensamente feliz, porque eu me senti amada. Mas também percebi na minha falta de alegria com a boneca que você me deu, que só eu poderia completar para mim aquilo que eu precisava. E que não cabia mais esperar de ninguém que fizesse isso por mim. Você fez no seu limite. Então eu te agradeço o seu gesto de amor. E você, meu filho, foi ouvindo as suas palestras que eu aprendi que nós podíamos cuidar da nossa própria criança interior. E eu nem sabia que ela ouvia minhas palestras. E então a vizinha, ela disse, muito obrigada por ser parceira e me acompanhar neste momento. E assim, para cada um, ela agradeceu. E o que ela chamou de batizado da boneca era, na verdade, o batizado da vida adulta, de uma parte que florescia naquele momento, que se tornava mais autônomo com mais de 60 anos de idade. E naquele dia, eu saí de lá pensando,
qual é a boneca que falta no meu coração? E eu pergunto para você, qual é a boneca que falta na sua vida? O que você pode fazer hoje ainda pela sua criança interior, se parar apenas de esperar que os espíritos façam, que o marido faça, que a esposa faça, que os filhos façam, e se você decidir se dar o mesmo carinho que você oferta para o mundo, às vezes o mesmo afeto que tem pelos filhos, pelos amados, e poder servir no próprio prato o banquete que oferta ao mundo. Esse é o nosso convite de transformação nessa manhã para todos. O nosso amigo falou a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras, da qual eu faço parte, sou voluntário desde 2014, e eu quero encerrar fazendo um convite para vocês. Não sei se tem um cartaz aí para a gente passar, se tiver. Nós teremos esse evento, Fraternidade, a maior fronteira do mundo, aqui no Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto, no Sheraton Hotel. Estaremos lá juntos, André Trigueiro, jornalista, Wagner Moura, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, o André Aguiar, da rede Inspira, de educação, Daniel Cadi, esposo da Ivete Sangalo, nutricionista, caravaneiro da Fraternidade, profundamente comprometido, Yafa Brito, cineasta aqui do Rio, que fez o filme Nosso Lar, Minha Mãe é uma Peça, Irmã Dulce, e que gravou um documentário sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, que vai estrear nos cinemas no ano que vem, e vai apresentar neste evento a primeira promo desse documentário em primeiríssima mão. Teremos Jules Van Stadt, que é músico aqui do Rio de Janeiro, que está com o espetáculo agora de Javan. Ele é um músico responsável, ele é fantástico, fez um trabalho de 1 mês com o nosso coral Ubuntu lá no Malawi. Rossandro Klinger, educador e fraternal caravaneiro da Fraternidade, e eu estaremos lá numa tarde de 14 às 19 para falar de fraternidade e viver fraternidade. Nós ganhamos o espaço do Sheraton para este evento, então todo o recurso é destinado à Fraternidade Sem Fronteiras. Você viu muitas blusas da camisa da Fraternidade, porque tem um time da Fraternidade aí conosco aqui, né? Então a nossa querida Isabel, que dirige o Fraternidade na Rua Rio de Janeiro, que é o núcleo que nós temos no centro, está aqui no meio de camisa laranja, vai estar ali fora. Inclusive, quem quiser fazer inscrição nesse evento tem a oportunidade de ir lá e fazer. Nós estamos pedindo uma doação no valor de R$120, direto para os refugiados do Malawi. Todo esse evento tem a sua renda completa destinada aos refugiados do Malawi, que nesse momento, como nosso irmão disse, estão passando a maior dificuldade, porque todo o recurso que vinha da ONU foi cortado. E todo o recurso, gente, era $5 por mês. E agora não recebem mais nada. Estão todos batendo a porta da Fraternidade Sem Fronteiras, que já emprega 1.400 refugiados, tem uma escola para 923 crianças, oficinas profissionalizantes lá no Malawi. Enfim, é um trabalho imenso. Nós vamos estar lá fora, disponíveis para falar com quem desejar, e eu convido a todos a partilhar conosco dessa família fraterna. E agradeço o Frei Luiz, que tendo um trabalho social e espiritual tão intenso, abra as portas para essa atividade e esse trabalho fraterno com o coração aberto, porque é dessa fraternidade que nós precisamos. Muito obrigado.